Moção 2858, congratulatória à jacariense Juliana Miranda por ter ficado entre as 10 mais belas do concurso Miss São Paulo 2013. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2860, congratulatória ao Clube de Tênis de Mesa de Jacareí pelo ótimo desempenho na 4ª etapa do ranking paulista, disputada em Bauru nos dias 17 e 18 de 2013. Do mês de agosto. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção congratulatória às equipes mirim masculina e feminina de handebol 13 e 14 anos, equipe que fazem parte do projeto Handebol em Ação, com o apoio da CCR Nova Dutra e Prefeitura Municipal de Jacareí, Escola Estadual Hermínia da Silva Mesquita e Escola Estadual Professor Silvio José Seco, pelas excelentes classificações na final estadual dos Jogos Escolares, ocorrida na cidade de Jales entre os dias 8 e 17 de agosto de 2013. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2876, comemorativa, pelo transcurso do Dia do Maçom, 20 de agosto. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2886, comemorativa, pelo transcurso do Dia do Feirante, 25 de agosto. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia dos Psicólogos, 27 de agosto. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2889, comemorativa pelo transcurso do Dia do Corretor de Imóveis, 27 de agosto. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia do Bancário, 28 de agosto. Autora, vereadora Rose Gaspar. Moção 2891, congratulatória ao jovem Adriano Alves da Silva pela organização da manifestação popular ocorrida em 23 de agosto próximo passado por melhorias na Avenida Lucas Nogueira Garcês, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 2892, congratulatória ao jovem Felipe Ferreira pela organização da manifestação popular ocorrida em 23 de agosto próximo passado por melhorias na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 2895, congratulatória pelo aniversário de 12 anos do Coral da Uvadige, União de Varões da Assembleia de Deus de Jacareí. Autor, vereador Fernando da Ótica. Moção 2804, comemorativa pelo transcurso do Dia do Psicólogo, com especiais cumprimentos à senhora Lisandra Teodoro, servidora do CRAS Oeste no nosso município. Autor, vereador Edinho Guedes. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito que a primeira secretária leia, então, os requerimentos que necessitam a deliberação do plenário. Requerimento 2859 à Câmara de Deputados e ao Senado Federal, solicitando a votação urgente do projeto de lei 1332 de 2013, que dispõe sobre as atribuições e competências comuns das guardas municipais do Brasil, regulamenta e disciplina a constituição, atuação e manutenção das guardas civis municipais como órgãos de segurança pública em todo o território nacional e dá outras providências. Autores: vereadores Ana Lino, Arildo, Edinho Guedes, Hernani, Itamar Alves, José Francisco, pastor Rogério Timóteo, Paulinho do Esporte e Rose Gaspar. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2861 à CCR Nova Dutra, solicitando a implantação na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, do sistema de iluminação pública acionado por geradores eólicos. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2868 ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando o nivelamento do asfalto da rodovia Geraldo Scavone em relação a duas tampas de ferro existentes na pista, próximo ao número 1111 neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2873 a CCR Nova Dutra, solicitando estudos e providências visando a colocação de divisores ou obstáculos sobre as faixas existentes no entroncamento da Avenida Lucas Nogueira Garcês com a pista da alça de acesso à rodovia Presidente Dutra neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki.
Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2879 ao Posto de Bombeiros de Jacareí, solicitando informações a respeito do número de munícipes socorridos em decorrência de acidentes em calçadas esburacadas em Jacareí, de janeiro de 2009 até a presente data. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2880, Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTT, solicitando informações a respeito do aumento de tarifa na praça de pedágio situada no município de Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2883 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a urgente realização de rondas ostensivas e blitz constante no Jardim Santa Paula. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2884 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas no Jardim das Indústrias. Autora, vereadora Rose Gaspar. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2885 à Hora Parque, solicitando providências para que a compra e a regularização dos tickets do estacionamento rotativo também possam ser realizadas junto ao comércio local. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2887 à Superintendência da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, solicitando informes do índice de mortalidade ocasionado por choque debaixo dos chuveiros em pacientes no nosocômio. Autores, vereadoras Ana Lino, Rose Gaspar, Arildo Batista, Edinho Guedes, Hernani Barreto, Itamar Alves, José Francisco, Pastor Rogério Timóteo e Paulinho do Esporte. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2893. A EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a instalação de braços e luminárias na rua Norival Soares, próximo ao número 730, no bairro Cidade Salvador, neste município. Autor, vereador Valmir do Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2894, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a iluminação pública na Avenida Carlos Romeu Petrilli, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2897 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas e blitz constantes em toda a região da Rua Salvador Preto, da Rua Leopoldo Leite, na Vila Guedes, até o final do bairro do Campo Grande. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2898 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de estudos quanto à possibilidade da instalação de uma base da PM na altura da Praça dos Expedicionários, Centro Jacareí. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2899, a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências a respeito da superlotação nos ônibus que fazem a linha circular 3 após as 16 horas. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário.
Requerimento 2900, a concessionária da Rota das Bandeiras, solicitando estudos e providências para a construção de rotatória no antigo traçado da rodovia Dom Pedro I, de frente à entrada do bairro Chácaras Reunidas e Igarapés, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2901 ao Governo do Estado de São Paulo, solicitando a destinação de verba para a reforma da quadra de esportes da Escola Estadual Professora Olívia do Amaral Santos Canetieri, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2903, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de patrulhamento ostensivo na Rua Barão de Jacarim, Centro. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Requerimento 2906, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos e providências para a retirada do poste existente de fronte do imóvel situado na rua João Freire de Menezes, número 521, no Parque Meia Lua. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Tá bom, obrigado. Requerimento aprovado, sem voto contrário. Não há mais requerimentos, senhor presidente. Solicito, então, que sejam lidos para apreciação do plenário os pedidos de informação. Pedido de informação 2874 refere-se ao terreno localizado na esquina da rua João Américo da Silva com a rua Alzira Salles de Siqueira, de frente do antigo posto de combustível do Verdelli, Centro. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Senhor presidente, Pois não? gostaria já de fazer a resposta aqui em plenário ao nobre vereador. A área em questão, ela é composta por 3 imóveis e aproximadamente 60 metros quadrados dessa área, na esquina, ela foi desapropriada para que fosse feita uma obra do SAI. Então, só esclarecendo essa informação, o terreno ele é particular e as providências já foram cobradas do setor competente, que é a fiscalização, serão notificados e tomado providência para que seja feita a limpeza do terreno. Pedido de informação em votação. Senhor presidente, Pois não? mediante a resposta que o vereador Arildo fez, eu vejo a não necessidade da resposta por escrito, que já foi respondido verbalmente. Então, eu sou compelido a votar contra o pedido de informação e creio que o nobre vereador de Sasaki já esteja conformado com a resposta verbal que o nobre vereador Arildo vos deu. Por isso, eu sou contrário ao pedido de informação. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários. Pedido de informação 2877 refere-se à responsabilidade pela ocorrência de acidentes em calçadas esburacadas nas vias pavimentadas do município. Autor, vereador Valmir do Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores... Senhor presidente, Pois não? gostaria de justificar o voto, porque em se tratando de responsabilidade, eu acho que não cabe nem ao executivo, nem ao legislativo fazer o juízo de valor, e sim ao judiciário, porque nós estamos falando de um caso abstrato e não de um caso concreto. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos um caso, olha, fulano de tal, na rua tal, aconteceu isso, 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 para poder avaliar. Então, não cabe a nós fazer esse juízo de valor, por isso eu sou contrário a esse pedido de informação. Pedido de informação em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam... Senhor presidente, Pois não? gostaria de falar também daqui onde eu estou. Ele fala da responsabilidade pela ocorrência, né? De quem é? Se é do município, do poder público ou do proprietário. Se a pessoa sofreu um acidente, quebrou o pé dela ali na porta do fulano ou da fulana, se é numa calçada do centro de Jacareí, um exemplo, ele tem que
e aonde ele vê, se quebrou na frente da casa da fulana, ele tem que conversar com ela. Tem que conversar com ela. Se quebrou no centro da cidade, ele tem que ir atrás dos seus direitos, porque é de direito da pessoa. Então, já respondendo aqui, a pessoa quebrou o pé, chega numa calçada do centro, vê, se é a prefeitura que responde, vai até lá cobrar seus direitos. Se é na porta da pessoa, vai até lá cobrar o seu direito. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento rejeitado por 8 votos contrários. Pedido de informação 2878. Refere-se ao número de munícipes socorridos pelo setor de ambulância em decorrência de acidentes em calçadas esburacadas de janeiro de 2009 até a presente data. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Presidente, vejo a dificuldade de registrar que o setor de ambulância tem esse registro, porque nem sempre a ambulância é chamada, mas ela não sabe se quebrou o pé, torceu, passou mal, teve um mal-estar, por exemplo, e foi para a Santa Casa. O registro é no setor, no pronto-socorro da Santa Casa, que vai ter o registro do caso que foi chamado. Então, o setor, ainda mais um tempo longo, de 2009 até essa data, acho difícil. Então, não é o setor que vai responder, é o setor que recebeu o paciente, então. Senhor presidente, gostaria também de justificar meu voto, ainda que pese aqui a pertinência do pedido do nobre vereador. Veja a complexidade, a dificuldade de se aprovar um pedido desse. Ele pergunta, desde 2009, o que eu saiba, não existe estatística em nenhum tipo de pronto atendimento, Santa Casa, qualquer coisa assim, que faça esse tipo de registro se a pessoa machucou porque caiu numa calçada. Eu acho extremamente difícil de se apurar uma situação dessa. Então, é onde a gente diz, um tipo de pedido que fica meio até difícil para nós aprovarmos, porque não tem condição de se responder isso. Então, tem que negar. Presidente, gostaria de falar para o Arildo o seguinte: se a ambulância pega no centro da cidade, eles têm obrigação de fazer a rua e o número de frente. Se for no Parque Meia Lua, tem obrigação de registrar. Se for na cidade de Salvador, obrigação de registrar. Por quê? Então ela pega o cara lá no Paraíso, não registra nada. Aí já vira, como diz o caso, uma lambança. Então é obrigação dela fazer isso. Os funcionários estão aí para isso. Existe muito funcionário para isso. Senão vai virar uma baderna na cidade de Jacareí se não registrar. Senhor presidente, em relação a mais pedido de informação, é até bom que se levante uma polêmica nesse sentido, porque a gente caminha sempre pelas ruas, o que mais a gente recebe são reclamações das calçadas. Agora, foi como você falou, pastor, você ter realmente um número exato de ocorrências em relação a isso é difícil, porque uns vão no pronto-socorro, na Santa Casa, e outros não vão, porque são apenas escoriações. Agora, tem que deixar bem claro de quem que é a obrigação e a responsabilidade de manter as calçadas, sabe, nos seus devidos estados. Você entendeu como é que é? Isso tem que deixar bem claro isto, não é verdade? O que eu saiba, e me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a responsabilidade de manter as calçadas em condições de caminhar, né, aos usuários ou morador da rua, é do proprietário do imóvel. Então, a prefeitura que notifique os proprietários para que eles cumpram a lei, e assim, se não for cumprido, eles vão ser multados. Ok. Senhor presidente. Pela ordem, só um momento. Eu gostaria só de solicitar a todos os vereadores que, nesse momento, a gente está justificando os votos. Então, que manifeste o voto ao final da fala. Porque senão parece que é o debate, pelo regimento não há debate de pedido de informação. Só há justificativa de votos de pedido de informação. Então,
manifeste o voto ao final da fala, por gentileza, no minuto que o regimento nos Senhor presidente, prevê. para justificar o meu voto, eu acho muito importante a gente ter esse índice de pessoas que sofrem esse tipo de acidente nas calçadas, que cria até um mecanismo para que a gente possa adotar medidas que venham a proteger as pessoas que andam pela calçada. E levando em consideração também as calçadas da própria Câmara Municipal e da Praça dos Três Poderes aqui, que precisa ser tratada com maior carinho, com maior amor, porque está difícil as calçadas aqui também, ao redor da onde a gente trabalha aqui. E o meu voto é contrário ao pedido de informação. Senhor presidente, tudo bem que a calçada é do proprietário, mas aqui cabe também dizer o seguinte, que há necessidade de ter uma fiscalização por parte da prefeitura nesse sentido, para que possa realmente cobrar do cidadão também que tem a calçada. Senhor presidente, eu quero justificar o voto e já pegar esse gancho que o vereador Sasaki comentou. Eu acho que realmente tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma cobrança por parte do poder público, mas vamos nos ater aqui ao pedido de informação, da forma que ele foi formulado. Ele está falando do setor de ambulância, dos acidentes nas calçadas. Então, quer dizer, o setor de ambulância, vamos falar do procedimento, o setor de ambulância é responsável pelo transporte do paciente. Depois o prontuário dele é aberto talvez na Santa Casa ou em outro local. E o setor de ambulância não faz isso. Mas eu quero deixar bem claro para as pessoas que nos acompanham que a gente não está impedindo nada. É que a pergunta, você imagina se o setor de ambulância tiver que saber se a pessoa quebrou o pé na guia, na calçada ou na rua. Não, então fica complicado, isso daqui é muito subjetivo. Então eu quero já externar meu posicionamento contrário. Senhor presidente, só para justificar o voto, primeiro que eu sou contrário a esse pedido de informação, exatamente pela colocação do vereador Hernani Barreto. Os funcionários da saúde, eles já fazem o trabalho deles naquilo que tem as suas atribuições, para aquilo que eles prestaram concurso. Eles não estão lá para saber se a pessoa quebrou o pé na calçada, no arame. A notificação vai ser feita onde o paciente será atendido, no hospital que ele for atendido ou na unidade básica que nem é unidade básica, se é caso de emergência, é mesmo no pronto-socorro. Então, dar mais atribuição daquela que o servidor público que trabalha no setor de ambulância já tem, está nas suas atribuições. E o pedido de informação é isso. Quem tem que notificar é o hospital, quem tem que abrir caixa é o hospital, não é o setor de ambulância. Por isso, sou contrário ao pedido. Não tendo mais quem queira fazer a justificação oral do voto, então, o pedido de informação está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por 8 votos contrários. 9 votos contrários. Pedido de informação refere-se à existência ou não de aplicação da Prefeitura e do IPMJ, Instituto de Previdência do município de Jacareí, no Banco Santos S.A., a partir de 2000. Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, como servidor de carreira do Instituto de Previdência de Jacareí, me sinto obrigado a prestar essas informações, mesmo já manifestando meu posicionamento favorável. Acontece o seguinte, em 2002, 2003 e 2004, houve um investimento sim por parte do IPMJ e não da Prefeitura. A Prefeitura não fez investimento no Banco Santos. Esse investimento na época foi de 5 milhões e 600, o valor atualizado hoje dá 7 milhões e 100. Teve uma intervenção do Banco Central, o IPMJ está acompanhando das assembleias, o banco quebrou, então, por isso que tem a intervenção do Banco Central, e agora as pessoas lesadas, né, pessoas físicas e jurídicas, estão sendo ressarcidas. E o município de Jacareí, através do IPMJ, já recebeu 2 milhões e 700. Na época, quero deixar bem claro que tínhamos o Conselho Deliberativo, hoje esse Conselho é consultivo, então o Conselho Deliberativo tomou uma decisão de investir no Banco Santos. Não foi uma decisão de uma única autoridade, e sim do Conselho, com representantes de vários segmentos. Hoje, isso tudo é administrado pelo CAIF, que é o Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros.
Então é uma forma mais transparente da gente gerir os recursos públicos. Mas eu quero falar mais uma vez, eu sou favorável, porque como estamos falando de dinheiro, para que as pessoas de casa e até o vereador fiquem um pouco mais esclarecido, eu sou favorável. Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 2905. Refere-se ao custo da construção da raia de malha localizada no Parque Califórnia, na Praça do Lago. Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, só para justificar o voto. Maurício, queria prestar esses esclarecimentos. No entanto, nós não somos contra ao pedido de informação. Essa verba foi, a meu pedido, a população daquela localidade, principalmente as pessoas de mais idade, sempre solicitaram uma raia de malha no local. Eu consegui, através do deputado estadual do PT, Enio Tato, uma verba de R$40 mil à época para a construção da raia de malha, e essa verba veio do governo do estado e teve uma contrapartida ainda. O restante, né, de 27.196,24 foi a contrapartida da prefeitura. No entanto, estou prestando esses esclarecimentos, até porque eu conquistei a verba através do Enio Tato. No entanto, somos favoráveis ao pedido de informação. Pedido de informação em votação. Nobre presidente. Pois não? Perdão, filho. Mediante a explicação da nobre vereadora, na verdade, explicando a razão, da onde a origem desses recursos, na verdade, que foi investido na raia de malha lá do Parque Califórnia, e eu também sou compelido a votar favorável. Pedido de informação em votação. Eu gostaria até de justificar o voto, até agradeço a todos vocês e parabéns também à vereadora Rose Gaspar, mais uma vez correndo atrás de alguma verba através de deputados para trazer algum benefício para a cidade. Mas só que o que me levou a estar fazendo esse pedido de informação, porque na verdade a verba vindo de um deputado através de emenda que vem do governo do estado, ela vem, essa verba, para a prefeitura. E a prefeitura, então, faz uma concorrência, deve fazer uma concorrência, porque o dinheiro é um dinheiro público, e daí é feito aquilo que qualquer obra que possa ser feita com a verba, qualquer verba que venha de lá. No entanto, a minha dúvida, como dúvida de muitas pessoas, é a quantidade, o valor pago, na verdade, o valor pago para se construir uma raia de malha. Se houve uma contrapartida de 27 com mais 40, são R$67 mil uma raia de malha. Sendo que um custo qualquer seria bem menor. É isso que a dúvida seria essa, vereadora. Mas parabéns por ter corrido atrás, mais uma vez, e trazido o verbo. Meu voto é favorável. Bom, então eu também quero justificar meu voto, já dizendo que nós vamos aprovar o pedido de informação para que fique claro. Mas nós temos que deixar também mais claro ainda que todo o processo para execução com recursos, sejam próprios, sejam recursos de emenda, ele é feito através de um processo licitatório. É aberta uma licitação, sai publicado no boletim oficial, há concorrência, a empresa que ganha, ela faz a obra, aquela que perde, ela tem direito de recorrer se achar que está fora. Então, gente, tudo isso é muito transparente. Então, às vezes, dá a impressão que nós temos aqui que questionar valores, eu acho que foge um pouco do nosso controle, porque tudo isso depois é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Então eu digo, cada um tem a sua competência. Então a gente não pode fazer juízo de valor aqui, porque senão fica essa dúvida no ar e o cidadão que está assistindo lá questiona. Eu acho assim, se ele questiona, vai no Ministério Público, vai no promotor público, abre um processo. Se a gente tem dúvida, entra com uma ação. Não dá para falar e achar que as pessoas vão falar, nossa. Então a gente tem que ter seriedade quando falar as coisas aqui. Se achamos que há algo errado, vamos lá, vamos abrir um processo, vamos investigar, tá certo? Pedido de informação em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Senhor presidente. Pois não? Para justificar o meu voto,
É muito importante esse esclarecimento que o nobre vereador Arildo Batista deu para nós aqui agora, mas a gente fica realmente surpreso com o valor, porque são R$67 mil, é isso? Né? Então, a gente começa a querer entender isso, enfim. A gente pode também, de repente, buscar mais informação a respeito disso, né? O voto é favorável. Senhor presidente, olha, eu acho o seguinte, como o Arildo disse, a gente não tem como ficar surpreso com o valor, já que nós temos todas as tabelas, o infra quando monta um cronograma de obra, quando faz o orçamento da obra, tudo isso é baseado em fontes oficiais, em tabelas oficiais. Então as empresas que concorreram eram as legítimas interessadas naquela ocasião, e se tivesse alguma distorção, tinham todos os caminhos para recorrer e para ter os seus direitos preservados. Então isso não aconteceu. Então eu quero deixar bem claro, ressaltar mais uma vez para as pessoas que acompanham a TV Câmara, que não temos dúvida, nós da bancada de sustentação, de que esse processo foi conduzido com a maior lisura possível. Se tem alguém que tem dúvida, não tem problema. Pode ter dúvida sim, mas que procure os meios judiciais. Vá até o Ministério Público, faça oficialmente, formalize as suas angústias, porque daí a gente vai poder conduzir um outro tipo de processo. Eu sou favorável também. Olha, se a raia de malha... Alguém mais quer justificar o voto? Pedido de informações está em votação. Os vereadores que forem favoráveis se permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, pedido de informação referente ao valor da construção da quadra de malha lá do Parque Califórnia foi aprovado por unanimidade. Não há mais pedido de informação, senhor presidente. Não havendo mais pedido de informação, peço então que sejam lidos os votos de pesar registrados pelos vereadores nessa semana. Pesar pelo falecimento de Alcides Decária, autora vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de irmã Maria José Bádio, autora vereadora Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Luzelma Lopes de Moraes, autor vereador Fernando da Ótica Original. Pesar pelo falecimento de Maria Beatriz da Cruz Alves de Brito, autores vereador Fernando da Ótica e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de José Dias de Carvalho, autor vereador Fernando da Ótica Original. Pesar pelo falecimento de Benedito Martins, autor vereador Maurício Raca. Pesar pelo falecimento de Nilton Bernardino de Souza, autor vereador Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Juliano Henrique Chaves, autor vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Benedita Romão do Vale, autor vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Roberto Campuzano, autora vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, só para comunicar que o senhor Roberto Campuzano faleceu hoje e o enterro será às 16 horas e o velório está sendo no Campo Santo. Senhor presidente, gostaria de registrar também o falecimento de nosso amigo João Clemente, da empresa Parker, que faleceu ontem em um acidente na rodovia dos Tamoios. Senhor presidente, gostaria também que a gente incluísse as 8 vítimas de ontem do trágico acidente ocorrido num prédio de São Paulo, no desabamento do prédio de São Paulo. Incluídos os votos de pesares feitos aqui e registrados em ata, solicito então que façamos simbolicamente um minuto de silêncio.